Olá, tudo bem? Sou um filho amado de Deus, vencendo nas áreas de depressão, síndrome do pânico, ansiedade. Meu nome é Roberto. Hoje nós continuamos falando a respeito da segunda decisão, que é confiar. Eu preciso confiar. O passo mais importante para a cura, depois de você reconhecer que você tem problemas, que você tem traumas, que você tem feridas e você precisa de cura, o segundo passo mais importante é você confiar. Confiar que Deus tem poder para curar você, para restaurar as tuas feridas, para curar a tua enfermidade, seja depressão, seja síndrome do pânico, seja algum vício, enfim, seja qual for a sua dificuldade, não existe nada maior do que o poder do nosso Deus. Então, Deus tem poder para restaurar a sua vida, para fazer de você mesmo a melhor versão de você mesmo, porque não existe ninguém igual a você, você é especial, você é único, e por isso que Deus não quer transformar você em uma outra pessoa. Ele criou você de forma única e Ele quer que você seja a melhor versão de você mesmo. O texto de Provérbios, no capítulo 3, versículo 5, diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. A confiança em Deus deve ser a base, o chão sólido onde eu e você devemos alicerçar a nossa fé e a nossa confiança. Você pode me acompanhar aí na sua apostila, na página 91, e hoje nós vamos falar a respeito do tema Aprendendo a Confiar em Deus. Marcos, no capítulo 9, versículo 23 e 24, diz assim: se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Inevitavelmente, nós comparamos o nosso relacionamento com Deus com o nosso relacionamento que tivemos com o nosso pai terreno. Nós acabamos fazendo uma associação, porque a Bíblia diz que Deus é Pai. Então, o primeiro ímpeto que eu e você temos ao ouvirmos essa palavra, Pai, nos remete muitas vezes ou imediatamente à figura do nosso Pai terreno, do nosso Pai humano. E muitas vezes o nosso pai humano não foi um grande referencial para mim e para você. Eu não sei como foi o seu pai biológico, mas o meu pai biológico, ele gerou em mim muitos traumas e feridas. Ele era alcoólatra, ele espancava com frequência minha mãe. O meu lar era um verdadeiro inferno na minha infância. As únicas lembranças que eu tenho na minha infância eram as brigas constantes que aconteciam dentro de casa. E quando eu comecei a ter um relacionamento com Jesus, com Deus Pai, no início, meu relacionamento com Deus era um relacionamento de um pai muito distante, de um pai que não se importava comigo, porque era esse o sentimento que eu tinha a respeito do meu pai biológico. E é claro que isso Deus foi tratando ao longo do tempo, ao longo da minha caminhada, e eu continuo ainda nesse processo de cura a cada dia, para que eu possa enxergar Deus como realmente Ele é, como um pai que não decepciona, um pai que ama, um pai que cuida, um pai que é presente. E muitas vezes, por sofrermos decepções em relação àquele que deveria
melhor nos cuidar, nosso pai biológico, né? Ele muitas vezes deixa um sentimento no meu caso, houve um sentimento de abandono. Ficou um vazio, um buraco no meu coração, um sentimento de medo, de decepção, e muitas vezes em relação a Deus isso acaba refletindo. Se o meu pai humano me abandonou, Deus é pai, então muitas vezes pode gerar em mim esse sentimento de desamparo, de desconfiança em relação a Deus. E essa relação que nós fazemos entre o Pai da Terra e o Pai Celestial pode causar um distanciamento, uma desconexão que nos leva a pensar e agir nesse mundo como se estivéssemos sozinhos, mesmo não estando. Então era esse o sentimento que eu tinha, né? Um sentimento de abandono, de solidão, de estar sozinho, de enfrentar a vida sozinho. E em relação a Deus, você nunca está sozinho, porque se você é filho de Deus, Ele sempre vai estar com você. E a Bíblia diz que ainda que pai e mãe te abandonem, Deus jamais te abandonará. E esse fenômeno que muitas vezes nós sentimos é algo espiritual, e é a esse espírito que nós damos o nome de espírito de orfandade. Na realidade, esse espírito de orfandade é causado pelo próprio espírito do mal, nosso inimigo, Satanás. Satanás foi o primeiro órfão, porque ele decidiu ser assim. Ele cortou a conexão com Deus e ele decidiu ser um órfão. E ele se rebelou contra Deus e levou 1/3 dos anjos com ele. E esse espírito de orfandade que reina no coração do diabo, ele quer impregnar em toda a humanidade. Por isso que o desejo de Satanás é destruir o berço biológico do relacionamento familiar, do amor entre o marido e a esposa, entre pais e filhos. O diabo ele quer destruir essa ambiência familiar saudável para gerar filhos órfãos, filhos que crescem não se sentindo amados, não se sentindo pertencentes, se sentindo muitas vezes sozinhos, abandonados, sem ter com quem contar. E esse espírito de orfandade que começa ali no nascimento, através da nossa natureza que herdamos de Adão e Eva, da natureza do pecado, né? E gerando essa desestrutura familiar, aquela criança ela cresce com esse espírito de orfandade, ela vai para a vida adulta e ela muitas vezes não consegue estabelecer uma família, ter vínculos saudáveis, porque ainda impera no coração desse homem, dessa mulher, esse espírito de orfandade. E a ideia do diabo é que nós nos afastemos da casa de Deus, nos afastemos desse relacionamento com o Pai e vivamos uma vida de orfandade. E isso acaba trazendo sérias complicações físicas, psicológicas, emocionais e até espirituais. Se compararmos os nossos problemas emocionais a uma árvore, veríamos que a orfandade é a raiz de todos os males. Então, a orfandade é a raiz dessa árvore. E uma raiz doente acaba gerando toda uma árvore doente. Eu lembro que eu e minha esposa tivemos um bonsai por muitos anos. E houve algumas doenças nos galhos, nas folhas, que nós conseguimos tratar. Mas quando a raiz apodreceu, quando a raiz adoeceu, nós tivemos que jogar fora porque o bonsai morreu.
E é exatamente isso que acontece quando a raiz de orfandade nutre essa árvore, nutre a nossa vida, né? Vem o tronco dessa árvore, que seria a rejeição, né? Porque a seiva que vem das raízes são venenos de orfandade e que vão para esse tronco gerando um sentimento de rejeição, de não nos sentirmos pertencentes a Deus, à família, ao Pai. E daí surgem os galhos. Os galhos seriam as compensações, tais como codependência, religiosidade, desvios de sexualidade e vícios. Desses galhos maiores surgem outros galhos menores, como outras proporções de compensação. Surgem a compulsão, a ira, perfeccionismo, procrastinação, entre outros. Cada uma dessas compensações serve de válvula de escape e substituição para as dores e traumas emocionais. Na realidade, os vícios, né, a religiosidade, a ira, a compulsão por alimento é na realidade uma compulsão para preencher algo que está faltando na nossa alma. E às vezes é um abuso, é um trauma, são escolhas erradas que tomamos, escolhas erradas que outros tomaram ao nosso respeito. E isso acabou gerando os bloqueadores. Os bloqueadores impedem a paternidade de Deus de fluir sobre a nossa vida. Eles são como grandes muros que nos impedem de ver, de enxergar o que Deus tem para nós. Podem ser abusos, traumas, nossas escolhas erradas de outros que recaíram sobre nós, entre outras coisas. O Espírito Santo, então, ele tem o papel de nos guiar a identificar e a remover esses bloqueadores. Então a paternidade de Deus poderá fluir em nossa vida. E a partir do momento em que a paternidade de Deus fluir a partir das raízes, então nós viveremos a aceitação e viveremos de fato como filhos amados de Deus. E o que será gerado em nossos galhos, em nós, são o fruto do Espírito. São as características do Espírito Santo, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Foi exatamente isso que Jesus viveu. Ele viveu como um filho amado de Deus. Ele viveu em toda a sua plenitude e ele manifestou todas essas características. Você viu aí no vídeo algumas imagens ilustrando essa raiz de orfandade que gera o tronco da rejeição, que gera os galhos das compulsões. E você viu também no desenho os bloqueadores, que são os traumas, os abusos que eu e você sofremos. Devemos prestar atenção em como nos vemos em relação a Deus, nosso Pai. Se nos enxergamos com base na verdade, podemos desbloquear todo o poder de Deus em nós. Existem muitas pessoas brilhantes, inteligentes, com um potencial incrível para gerar uma transformação incrível na cidade, na sociedade, na igreja, na família. Pessoas fantásticas, mas que estão presas muitas vezes a traumas, a bloqueadores que impedem essas pessoas. São amarras psicológicas, doenças psicossomáticas que prendem essa pessoa de viver todo o potencial
que Deus tem para ela. Sabe, Deus quer que você viva uma vida plena, uma vida abundante, em toda a plenitude de vida que Deus tem para você, para causar um impacto muito grande na sua família, na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua cidade. E o diabo, ele quer atrapalhar você de cumprir aquilo que Deus tem para você. Deus tem para você coisas maiores do que Jesus fez, é o que ele disse, obras maiores do que vocês farão. Mas muitas vezes nós estamos encarcerados, presos na nossa mente, em pensamentos que dizem, você não pode, você não é capaz, você é esse pecado, você é esse defeito, você não é um filho amado de Deus. E é disso que Deus quer nos libertar, para que nós possamos viver essa paternidade de Deus fluindo através das raízes, gerando um tronco de aceitação, de amor, onde flui pelos galhos da nossa vida, através das características do fruto do Espírito Santo. É claro que nós não queremos que você fique apenas pensando nos frutos, nos erros, nas ações ou reações certas ou erradas, nos vícios, nos hábitos errados. Também não queremos ficar ali descobrindo traumas do passado, abusos, escolhas erradas nossas ou de alguém que amamos. Não. Queremos ir na raiz do problema, que é a orfandade, e tratar a raiz do problema. Não adianta eu tratar o vício, que é a compulsão da pessoa, que na realidade é uma válvula de escape, mas o problema não é o vício, não é a válvula de escape, o problema é a raiz. E a raiz é a orfandade. E é ali que nós queremos tratar, trabalhar, resolver o que ativa essas reações, esses maus hábitos. Se descobrimos que o problema está na raiz da orfandade que gerou o sentimento de rejeição grave, as compensações então são apenas os frutos. Basta parar de regar essa árvore com veneno e remover os bloqueadores, e a vida de Deus será ativada em nós. Este é o grande objetivo do 30 Semanas, trazer a identidade verdadeira a cada um de nós, identidade de filhos amados de Deus. Essa é a sua e a minha identidade, a identidade de filhos amados de Deus e aceitos na família da fé. Certos de que todas as coisas devem ser discernidas espiritualmente, e como filhos amados do Pai, tudo é para o nosso crescimento. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. 1 Coríntios 2,15. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8,28. Vejam como é grande o amor que o nosso Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. 1 João 3,1. Você irá descobrir que para confiança na paternidade de Deus continuar fluindo em sua vida, você precisará de fé e esperança. Ter esperança é estar aberto ao novo. Deus tem algo novo para você. Um novo estilo de vida, uma nova maneira de ver a vida, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de agir. E você precisa ter esperança e fé e avançar nesse processo. É como uma grande maratona, é uma corrida de resistência, de perseverança. Eu continuo sendo tratado por Deus em muitos dos meus traumas ainda, que vieram lá da infância e que me atrapalham ainda hoje, e eu estou nesse processo, mas eu continuo avançando em fé, em esperança, em confiança, sabendo que a melhor versão de mim mesmo ainda está por vir. A cada dia Deus quer fazer algo melhor em mim, algo novo em mim. Então, o novo de Deus é sempre o melhor. A nossa tendência é sempre nos acostumarmos com a nossa zona de conforto e não sair dela.
mesmo que muitas vezes seja uma zona de conforto ruim, com um defeito de caráter, com um vício ou com compulsão por comer, comprar, não é? Mas nós nos acostumamos com isso, é algo seguro. E se eu sair dessa situação? Se você sair dessa situação, é porque Deus está conduzindo você para algo melhor. Deus conduz a minha vida para algo melhor a cada dia. O melhor no meu casamento, o melhor no meu ministério, o melhor em todas as áreas da minha vida. A esperança abre as portas que o desespero fecha. Sabe, a esperança deve ser o combustível que faz o seu coração arder para avançar em fé diante de Deus e buscar os recursos de Deus para que você possa fluir nessa paternidade de Deus, tornando a mim e a você, né, esses filhos amados de Deus. A esperança nos faz descobrir o que pode ser feito, ao invés de reclamar do que não pode ser feito. É exatamente isso, você não chora com o que passou. Você olha para aquilo que pode ser feito. A esperança me faz olhar para frente, confiando que o melhor de Deus ainda está por vir. Ao longo de sua vida você continuará enfrentando as circunstâncias, diante das quais se sentirá muitas vezes impotente. Mas com a ajuda de Deus você pode se abrir para as mudanças e permitir que tais circunstâncias o transformem para melhor e não o tornem uma pessoa amarga. Tudo vai depender de como você reage diante da dor, diante do sofrimento. Você tem uma escolha: ou de se tornar uma pessoa amarga, fechada, que vive reclamando da vida, ou você tem a possibilidade de escolher olhar para frente com esperança e viver a cada dia o que Deus tem de melhor para você. Não permitir que a dor, que os problemas, que as lutas da vida tornem você uma pessoa amarga, ferida, fechada. Reflita, você tem dificuldades de confiar em Deus? Sim ou não? Preencha aí na sua apostila. Eu e você precisamos dar alguns passos importantes em relação à nossa confiança em Deus. Primeiro, confie no amor de Deus por você. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. 1 João 4,16. Confie no amor de Deus. Nós o amamos porque Deus nos amou primeiro. É o que diz a palavra de Deus. Na realidade, nós fomos atraídos a Deus por causa da iniciativa dele mesmo em vir até nós através do seu Filho unigênito, que veio a este mundo, que morreu por causa dos nossos pecados. Deus sempre veio de encontro ao homem, apesar do homem sempre ir na direção oposta, contrária de Deus. Deus sempre nos perseguiu. E eu e você precisamos confiar no amor de Deus. Deus tem as melhores intenções ao meu respeito e ao seu respeito. Eu não teria coragem de dar o meu filho para morrer por alguém, mas Deus deu o filho dele para morrer por você. Então confie no amor de Deus. Ainda que pai e mãe te abandonem, Deus não vai te abandonar. Muitas vezes nós olhamos para circunstâncias adversas, a pandemia, a crise financeira, perdas de pessoas que nós amamos, e muitas vezes nós achamos, será que esse amor de Deus é verdadeiro? Será que Ele me ama tanto? Porque Ele permite tantas coisas na nossa vida. Sabe, eu e você precisamos confiar que Deus está no controle de todas as coisas e de que Ele me ama. E eu preciso fluir nesse amor. Porque se eu não fluir nesse amor, eu não vou avançar em confiança, não vou avançar na dependência de Deus. E o nosso relacionamento com Deus é baseado na dependência dEle, exclusivamente dEle. Confiar que Ele tem o controle de tudo, que Ele conduz a minha vida e Ele sabe o que é melhor para cada área da minha vida. Eu não sei o que é melhor, mas Ele sabe o que é melhor. E eu preciso confiar nele, preciso avançar nele. Eu preciso manter a
expectativa e a esperança nesse Deus que tem grandes coisas. Deus deseja fazer grandes coisas em sua vida e também através dela. Cada um de nós tem um propósito de vida. Sabe, tem pessoas que Deus vai abençoar muito através de você e só através de você. Tem pessoas que Deus vai tocar através de você. Deus quer fazer de você um milagre, uma bênção para muitas pessoas. Mas se você se fechar, se você ficar preso nesses cárceres na sua mente e permitir que isso impeça a paternidade de Deus de fluir através de você, muitas pessoas vão deixar de ser abençoadas porque você não quer viver tudo que Deus tem para você. E é muito triste isso. É muito triste saber que você tem um potencial incrível, que Deus te deu talentos incríveis. E você muitas vezes está enterrando isso dentro de você, na tua mente, por conta de traumas, de feridas, de dores. Sabe, Deus quer tratar isso. Deus quer curar isso. Deus quer mudar isso e levar você a crescer, a viver tudo que Ele tem para você. E Ele quer fazer da sua maior dor o maior instrumento de cura das mãos dele para a vida de outras pessoas. E Deus vai usar você para curar a vida de muitas pessoas. Por isso, creia, confie, avance nisso, dependa disso. E Deus vai te conduzir. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Reflita. Você decide aceitar o amor de Deus, sim ou não? Preencha aí na sua apostila. Confie que Jesus luta por você. A solução para todos os nossos problemas está na presença de Jesus. Cremos que quem tem Jesus tem tudo. A Bíblia diz que tudo o que é necessário para que eu e você vivamos uma vida plena, uma vida abençoada, Deus já nos deu através de Cristo Jesus. Mas e por que eu não vivo essa vida plena? Por que os problemas roubam a minha alegria? Por que as crises roubam a minha alegria? Por que a doença me atrapalha de viver a vida abundante que Deus tem para mim? É porque muitas vezes nós damos ouvidos às mentiras do diabo, às mentiras da nossa mente, e a depressão é uma doença que traz em sua essência a negatividade. Eu estou tratando ainda da depressão, então na crise mais aguda eu me sentia triste a maior parte do tempo, me achando incapaz, que eu não tenho valor, que eu nunca vou ser aquilo que Deus quer que eu seja. E eu tinha que lutar com esses fantasmas da minha mente. E sabe como que eu os vencia? Eu vencia crendo naquilo que Deus dizia ao meu respeito. E graças a Deus, depois de 3 anos, eu saí da crise aguda, continuo nesse processo, tomando medicamentos, já tive alta da terapia, da psicóloga, mas eu continuo nesse processo de cura, sabe? E o que tem me conduzido até aqui, o que me leva adiante, é a fé e a confiança naquilo que Deus diz. Você precisa confiar em Deus, porque tudo aquilo que na palavra de Deus eu lancei a minha fé, eu colhi. Eu tenho vivido isso plenamente, no meu casamento, no meu relacionamento com meu filho, na cura das minhas emoções, eu tenho vivido isso plenamente. E Deus vai fazer isso na sua vida. Sabe, o amor de Deus é tão grande. Existe um texto lá de Filipenses, no capítulo 2, versículos 6 a 8, que diz assim: embora sendo Deus,
não considerou Jesus que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Você já pensou e meditou nesse texto? Imagine só, o Criador de todas as coisas decidiu se tornar um bebê e nascer como uma pessoa qualquer, através do ventre de uma mulher. E necessitou dos cuidados maternos e paternos dos pais biológicos. E ele cresceu, e foi educado, e foi cuidado, e ele esvaziou-se do seu poder, da sua grandeza, se humilhou, foi crucificado numa cruz, foi torturado por causa de mim e por causa de você. Eu fico imaginando como é grande o amor de Deus por mim e por você. Como é grande o amor de Jesus por mim e por você. Creia, alguém está muito interessado em sua vitória. Jesus, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Efésios 1, 3. Em terceiro lugar, confie que com a ajuda de Deus você pode mudar. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Enfrentar as provações será mais fácil. Abandonar os velhos e maus hábitos e falhas do caráter será muito mais simples do que você imagina. Veja, não estamos dizendo que você não será mais tentado, provado ou não passará por tristezas, dores e infelicidade. Isso não é verdade. Jesus disse que no mundo teríamos aflições. Mas tem de bom ânimo, porque se ele venceu este mundo, eu e você vamos vencer. Sabe, talvez você esteja nessa crise depressiva já há algum tempo. Ou você esteja lutando contra esse vício já há algum tempo. Seja pornografia, seja cigarro, seja bebida, enfim, ou compulsão por comer, por comprar, seja qual seja. Sabe, Deus não criou você para viver com esse pecado para o resto da sua vida. Deus quer libertar você. Deus quer curar você. Deus quer tratar a raiz de orfandade do seu coração e do meu coração, para que essa paternidade possa fluir e possa nos libertar, gerando em nós a paternidade e o caráter de Deus. Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Romanos 8, 32. Pare de achar que você não é capaz de mudar. Creia na ajuda de Deus, creia no poder de Deus. Na lição passada, nós falamos a respeito de você confiar no poder de Deus. Deus pode todas as coisas. Ele me curou lá atrás da síndrome do pânico. E agora eu estou lutando novamente com mais uma crise depressiva. Você acha que não passou pela minha mente de que agora não haveria mais solução para mim? De que eu ficaria atolado nessa enfermidade para sempre? Mas eu confiava no poder de Deus e eu avançava. E graças a Deus eu saí dessa crise terrível. Hoje continuo no tratamento e avanço cada dia para aquilo que Deus tem. Reflita, você acredita na sua mudança, sim ou não? Complete aí na sua apostila. Confie que nada pode separá-lo do amor de Deus, pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Romanos 8, 38, 39. Sabe, eu me lembro que momentos antes de eu passar pela síndrome do pânico, há mais de 10 anos atrás, Deus falou comigo através daquele evento onde os discípulos estavam no barco com Jesus, no mar da Galileia, e veio uma terrível tempestade. O vento era forte, as ondas estavam enchendo o barco, e eles foram acordar Jesus para dizer: Senhor, nós vamos morrer. Aí Jesus se levanta, olha para eles e diz: por que vocês estão com tanto medo? Vocês não têm fé? Na realidade, Deus falou muito comigo naquele texto, porque o que Deus falou comigo é: por que você está com tanto medo? Se eu estou contigo no barco. Se eu estou contigo no barco, essa enfermidade não vai afundar a sua vida, não vai afundar o seu barco. Você precisa confiar em mim, depender de mim e avançar em mim, e você vai vencer. E graças a Deus, foi um tempo bem difícil, a síndrome do pânico, mas eu venci. Né? Fui completamente curado, restabelecido, né? Passou, né? Passou. Deus é fiel. Reflita, o que hoje o separa de Deus? Você pode aí escrever na sua apostila, pode pausar o vídeo e ter um tempo aí para preencher. Sua decisão de ter Deus como Pai hoje depende muito mais de você do que de Deus, pois Ele já decidiu sobre isso. Deus já decidiu querer ser o teu Pai. Deus já fez tudo que era necessário. Ele enviou Jesus para morrer naquela cruz, para criar a ponte de ligação entre nós e Ele. Tudo que era necessário da parte de Deus, Deus fez. Agora cabe a você fazer. Deus não obriga ninguém a tomar qualquer decisão. Deus não obriga ninguém a fazer o 30 semanas, Deus não obriga ninguém a aceitar a Jesus, Deus não obriga ninguém a se submeter ao processo de cura, Deus não obriga ninguém. Isso depende de você. As pessoas próximas a você com certeza te amam e querem fazer de tudo para que você melhore, para que você mude. Mas isso não é o suficiente. Deus também fez de tudo para que você mude, mas isso não é o suficiente. Sabe por que não é o suficiente? Porque depende de você. Se você disser não para Jesus, se você disser não para Deus, Ele não vai invadir a sua vida. Depende de você. Depende de você abrir a porta do seu coração para que Jesus entre e faça morada na sua vida. Depende de você permanecer e perseverar nesse processo de cura. Muitos começam esse caminho, mas ao longo acabam muitas vezes desanimando, não perseverando. Por isso, eu e você não somos aqueles que retrocedem, mas aqueles que avançam. Avançar para aquilo que Deus tem para mim e para você. Deus tem o melhor para mim e para você a cada dia. E eu e você precisamos caminhar em busca desse melhor a cada dia. Hoje eu sou melhor do que ontem. Amanhã serei melhor do que hoje. Mês que vem, melhor do que esse mês. E assim sucessivamente. Porque é isso que Deus faz em cada um de nós. Deixa eu orar por você. Pai, talvez hajam pessoas que estejam me assistindo nessa noite, que estão numa crise depressiva tão grande, se sentem tão tristes e tão desamparadas, que elas não têm nenhuma esperança. Eu quero pedir que o Teu Espírito Santo possa mover o Teu amor sobre estes corações, para que eles possam sentir essa paternidade fluindo do coração delas, irradiando para a alma, para o corpo, para as emoções, para a mente, para todo o ser delas. Que elas possam avançar em fé, não olhando as circunstâncias ou as situações,
mas confiando na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Eu oro para que o Senhor venha manifestar sobre elas o teu poder e a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem uma pergunta facilitadora aí na sua apostila. Como foi a sua relação com seu pai biológico ou não? Na sexta-feira, 20 horas, teremos a partilha das mulheres e às 20h30 a partilha dos homens. Ok? Deus abençoe.